Então vamos lá, ó. Então falando de prótese de mama, deixa eu pegar meu microfone aqui. Falando de prótese de mama, a maioria das pacientes tem medo que essa prótese se rompa, né? Que ela estrague de acordo por causa de algum impacto ou de alguma trauma especificamente nela, né? Sim, isso é uma realidade, isso pode acontecer. Então as próteses elas são forradinhas com um tecidinho que a gente chama de cápsula da própria prótese e lá dentro que tem o gelzinho dela, tá? Quando as próteses são testadas, então elas também são testadas para impacto, tá bom? Então a gente pode apertar bem, a gente pode fazer força, a gente pode dormir de bruço em cima da prótese? Pode, mas vai ficar aquela coisinha meio se equilibrando em cima da prótese, um pouco mais difícil. Cinto de segurança, segurando aqui no meio da prótese, pode usar? Pode. Usar uma roupa mais apertada, que de repente vai apertar essa prótese? Tudo bem, não tem problema, desde que você não faça isso com muita frequência, tá? Bom, então se eu sei que essa cápsula tem que essa prótese tem uma cápsula em volta dela, se você pegar na prótese, isso aqui é uma amostra, né? Então aqui a gente sente que tem esse envoltório, que tem mais ou menos em torno de 7 camadas, para depois chegar lá no gel. Então ela é testada para impactos, tá? Claro que se o impacto for muito grande, isso pode estourar? Pode, isso é um material que apesar de ser super bem resistente, pode, né? Mas é muito raro, tá? Isso a gente pode estar falando relacionado a um acidente de trânsito, por exemplo, uma paciente que o cinto machucou ou caiu da moto, bateu a mama. E também a gente pode falar em relação à atividade física. Então eu posso fazer também atividades físicas que tenham chute, que tenham queda, que tenham impacto. Vai depender da sua etapa pós-cirúrgica, tá? Então, inicialmente não. A gente não deve fazer nenhum tipo de atividade física que traga risco à cicatrização. Então, especificamente para... vamos pensar assim, num intervalo de 30 dias, né? Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Quem entrou aqui também foi a Rá, Elisandra, Bar. Quem chegou agora, então, a gente está falando sobre atividade física pós cirurgia plástica, tá bom? Podem encaminhar também aí para vocês, para mais gente escutar a gente falando. Então, num modo geral, vamos pensar nos primeiros 30 dias de pós-cirúrgico. É uma pele, é uma região que está cicatrizando, que ainda está colando. Qualquer tipo de trauma, de batida nessa região que acabou de ser operada, pode aumentar o risco de sangramento, né? Então pode ter um hematoma, pode ter abertura de pontos. Então não é muito recomendado que a gente nessa fase inicial de cicatrização tenha algum tipo de trauma, um esforço maior nessa região. O que a gente pode fazer no geral em relação à atividade física no pós-cirúrgico? Atividades leves, que não requeiram muito esforço físico. Por exemplo, uma caminhada. Pode ser feita depois da liberação da sua cirurgiã. Em média, de 20 a 30 dias, a gente já libera para ir fazendo uma caminhadinha, tá? Desde que você não pegue peso, não não faça muita força. Bem lentamente a gente pode e começando fazendo esse tipo de atividade, tá? E interessante que às vezes os pacientes me perguntam assim, doutora, então agora eu não posso fazer nenhum tipo de atividade física, né? Eu reforço, não, realmente nesse momento não. Não, então tá bom, porque eu ia começar, eu ainda nunca fiz, mas eu ia começar bem agora nesse mês de pós-cirúrgico, então eu vou esperar mais um pouquinho. Então o paciente também tenta justificar aquele fato, não, eu estou parado, mas é porque a doutora pediu. Então, sim, se ainda não começou a fazer, o ideal é que eu tivesse começado antes. Mas se não começou, não vai ser agora, antes de 30 dias, que você vai se matricular na academia, tá bom? Então, esses exercícios esperam um pouquinho para a liberação. Bom, depois de 30 dias, aí eu acho que é mais interessante a gente falar separadamente dessas duas cirurgias que a gente que os pacientes mais têm dúvida. Por exemplo, mamoplastia ou prótese de mama e abdominoplastia. Vamos falar primeiro, então, de cirurgia de prótese. A Nê falou, muito bom esse tema, Cris, exercícios metabólicos e respiratórios são excelentes nos primeiros 30 dias. Ótimo, Cris, muito obrigada de você ter falado sobre isso. Então, gente, sempre no pós-cirúrgico, o que a gente quer evitar? Que o paciente tenha algum tipo de complicação respiratória, algum quadro infeccioso. E a parte pulmonar é super importante nesse pós-cirúrgico. Então, sim,
Exercícios respiratórios, né, e metabólicos, como a Cris sugeriu, nos primeiros 30 dias, sim. Então, exercícios respiratórios, a gente não quer que o paciente tenha atelectasia, por exemplo, que é quando o pulmão fica fechadinho. Às vezes tem um pouquinho de dor, um certo incômodo, não está no seu habitual, não está no seu normal no pós-cirúrgico, a gente pede para o paciente fazer fisioterapia respiratória, que são exercícios respiratórios, para a gente ter uma boa expansão pulmonar, tá? Bem lembrado, Cris, obrigada, viu, de você ter acrescentado. Mas falando de atividade física, que é de se movimentar mesmo, pegar peso. Bom, depois de 30 dias a gente vai costuma liberar esse paciente para voltar às atividades numa forma menos intensa do que estava habituado. Então vamos imaginar que você sempre fez academia e você pega, sei lá quantos 1000 quilos com o braço. Esse tempo de 30 dias que você ficou parado, com certeza você já não tem mais o condicionamento que tinha. Então, se você voltar para academia e tentar continuar da onde você parou, você provavelmente vai se machucar ou vai fazer o exercício errado, né? Então, não é aconselhável que a gente volte no mesmo nível que a gente estava antes da cirurgia, tá? Então, esse retorno precisa ser mais lento. O que eu indico, geralmente para as minhas pacientes, é a gente voltar com metade da carga, por exemplo, uma atividade de hipertrofia, metade da carga que o paciente utilizava antes. Então, se o paciente utilizava 10 quilos, vai voltar com 5. Se utilizava 20 quilos, vai voltar com 10. Se sentiu inseguro ou teve algum desconforto, começa sem nenhum peso, só com o peso do próprio corpo, com o peso da própria barra, sem adicionar muitos pesos. Mas quando voltar, eu posso fazer qualquer tipo de atividade física? Eu posso fazer bíceps, eu posso fazer tríceps, eu posso fazer peitoral, posso fazer costas? Pode, tá? Desde que você faça esse retorno gradual. Não adianta no primeiro dia de treino você querer, não vai ser bacana, vai doer, vai incomodar. No outro dia você vai acordar preocupada porque exagerou, aí não sabe se a dor é do exagero, se a dor é porque aconteceu alguma coisa com a prótese, tá? Então, geralmente, nesse período, tá tudo bem já com a prótese. A gente pode ir voltando aos pouquinhos a fazer essa atividade física. Mas às vezes o paciente começa a ter dor e fica preocupado, fica encanado de que tenha feito alguma coisa com a prótese. Se não bateu, não saiu rolando logo depois, não é para ter tido nenhum problema especificamente com a prótese relacionado ao exercício físico, tá? Para abdominoplastia, a gente também pode voltar? Pode. Membros superiores, a gente libera mais cedo, porque eu mexo um pouco menos o reto abdominal. Lembra que a gente tem uma musculatura na região abdominal, que é o que a gente amarra, né, na cirurgia da abdominoplastia, por exemplo? Então, ele tem conexão com a parte inferior, então existe depois uma comunicação com os membros inferiores, coxa e perna. E existe também uma comunicação com a parte superior. Mas essa comunicação com a parte superior, quando a gente movimenta peitoral, por exemplo, bíceps e tríceps, ela tem um menor impacto na região do abdômen, na região do reto abdominal. Se eu faço com um membro inferior, então, por exemplo, se eu vou fazer um leg press, eu vou ter mais impacto na região do abdômen, então vai incomodar mais. Então, a gente não deve fazer ainda membro inferior para quem fez abdominoplastia. A minha indicação é a gente esperar 90 dias. Porque eu tô costuradinho ali no meio aquele músculo. Eu não quero que nada interfira nessa cicatrização, tá? Então eu quero que aquele músculo continue bonitinho ali com os pontos e cicatrizando no lugar que a gente colocou. Então, para abdominoplastia, esses exercícios mais intensos de membro inferior e abdominal, a gente pede 90 dias para esperar. A Raquel perguntou, e corrida? Legal, Ra, então corrida, a gente pode voltar a fazer, por exemplo, em relação à abdominoplastia? Pode. E aí a gente vai fazer também aos pouquinhos. Se a paciente já estiver bem retinha, não está mais curvada, se sente bem, se sente segura, já pode voltar a correr e gradual. Eu vou considerar para a corrida, em vez de voltar com metade do peso da carga, por exemplo, para a corrida eu voltaria com 1/3 da distância que a paciente corria antes, tá? Então começar aos pouquinhos. E tem que estar bem já a postura para conseguir correr, porque vai sentir um certo incômodo, tá bom? Esse certo incômodo inicial com a atividade física, ele é extremamente benéfico, porque ele te limita. Então, ele te mostra que você não pode avançar do limite para não prejudicar o resultado da cirurgia. Então, deixe sentir esse incômodo e use isso como um sinalizador, tá? Para você. Incomodou mais, espera, não avança. Continua treinando aquela semana com 1/3 da quilometragem que você fazia antes, com metade do peso que você fazia antes. Na outra semana, você tenta mais um pouquinho, aumenta um pouquinho. Não incomodou? Mantém. Nossa, incomodou demais, dá um passinho para trás.
é melhor a gente ter gradualmente isso do que a gente, de repente, ter um impacto muito grande, tá? A Vanessa, oi Vanessa, ótimo tema, que colar lindo. Ah, Nossa Senhora! Linda mesmo, né? Obrigada, Van. A Raquel, e após prótese de mama? Joia, então corrida após prótese de mama. A gente pode até voltar após esse primeiros 30 dias. Então, a gente começou com a caminhada lá em torno de 20, 30 dias. E a gente pode começar a trotar nesse período. Mas para isso, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que essa prótese, ela tem um pezinho sobre essa mama, sobre essa pele que tá aqui embaixo, né? Vamos segurar aqui assim. Então, aqui eu tenho pele. Ó, toda hora que eu tenho um impacto, essa prótese impacta nessa pele que tá aqui. Então, eu tenho que ter um suporte desta prótese e para essa pele, tá? Então, quando a gente for fazer uma corrida, por exemplo, então já tem o sutiã cirúrgico, não tem? A gente vai usar o sutiã cirúrgico pelo menos aí uns 40 dias, tá? Esse sutiã cirúrgico a gente vai manter durante a atividade física. E é bom que a gente tenha, às vezes, até um mais reforçadinho também quando for fazer uma corrida, por exemplo, tá? Então, se de repente tiver um top que ele tenha uma sustentação inferior junto com o sutiã cirúrgico, ótimo. Ou se de repente o seu sutiã cirúrgico ele já tá bem certinho, ele tá bem justinho, não precisaria. Mas geralmente o sutiã cirúrgico, a parte da pele, da mama, ele é maleável. Então, ele não sustenta tanto quando a gente tem um impacto. Ele sustenta bem, ele dá o formato para a mama quando a gente está no pós-cirúrgico, mas em repouso. Se eu for passar para uma atividade física que vai me dar intensidade nessa pele, vai ter projeção de força, né, nessa pele, o ideal é que a gente tenha um pouquinho mais de sustentação. Porém, falando de uso de top pós-prótese de mama, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de top que eu vou escolher. Se eu pegar um top que tem a parte de cima aqui no Face não vai dar pra ver. Aqui, se eu tenho um top muito apertado aqui em cima, ele pode trazer essa prótese mais para baixo. O uso contínuo a longo prazo, né? Um dia só não. Mas se eu estiver sempre puxando alguma coisa para baixo, essa mama eu tenho que tomar cuidado. Então, o que eu tenho que ter de sustentação é na parte inferior desse top e desse sutiã. Eu não posso ter nada apertando para baixar essa mama, a não ser que eu queira. Então, se um paciente, por exemplo, fez uma prótese submuscular e eu não quero que a prótese suba, eu quero que ela permaneça embaixo, aí a gente vai usar inclusive uma faixa. Mas não é geralmente o que a gente faz. Então, em condições normais, próteses acima do músculo, a minha sustentação tem que ser embaixo, para ter menos impacto nessa pele, tá bom? Então, quanto mais eu ajudar essa estrutura anatômica, a mama, a se manter no lugar numa situação de impacto, por exemplo, com uma corrida, melhor, tá bom? Então, quando a gente for voltar para a corrida, por exemplo, vai começar com um trotinho, já sabe que vai trotar nesse dia? Não usa só o sutiã cirúrgico, já usa o sutiã cirúrgico com mais alguma sustentação, tá bom? Vocês vão perceber que é esquisito. Quem aqui já amamentou e tentou correr enquanto estava amamentando? Além de mim. É mais ou menos, dá um dedinho aqui, ó. É mais ou menos a mesma sensação de quem pôs prótese recente e vai correr, né? Porque aumentou ali o volume que você não estava acostumada e vai ser diferente para você correr, né? Oi, Noril, boa tarde, tudo bem? Que legal ter você aqui. Hoje a gente está falando de atividade física e pós-cirúrgica. O que a gente pode, o que a gente não pode fazer no pós-operatório. Vamos aproveitar e ver mais aqui. Rosemary, Paulo, oi Geise, oi Karina, Roberta, Valdeci Garcia, Fran, Eric, oi Nath, tudo em ordem? A Rá perguntou mais uma coisa. E após prótese de seio eu respondi, quanto tempo depois pode correr? Então, mais ou menos nesse período. Então, a gente começa a caminhar com 20, 30 dias, vai trotando e depois, para correr, eu começaria com 1/3. O Noril pode até também nos abrilhantar com a opinião dele. O Noril também é colega, cirurgião plástico lá em São Paulo, foi meu veterano na faculdade, uma honra tê-lo aqui. E aí eu perguntei, quem durante a amamentação tentou correr, né? A Rá falou que ela tentou. O Géser também tá por aqui, que legal, o Gé também é cirurgião plástico, ai que alegria ter vocês aqui. Também podem dar a opinião de vocês aí, tá bom? E a Nelly também tá por aqui.
Então, gente, quem já teve essa experiência de tentar correr enquanto amamentava, é uma situação um pouco desagradável, porque a mama tá grande, você não estava acostumada com aquele volume, a hora que você vai correr, praticamente vem aqui a sensação que dá é que o seio vai bater aqui, né? Não acontece isso, mas é uma sensação. Então é um pouco incômodo para quem não estava acostumada com aquele volume, correr com aquele volume. Então pós de prótese de mama é praticamente essa mesma sensação, tá? Então é interessante que a gente tenha um bom reforço, principalmente no pós bem recente, né? Vamos considerar que com o tempo, depois de 3 a 6 meses, praticamente você esquece que você pôs prótese de mama. Você pode dormir de lado, de bruço, correr, você não vai ter tanta essa sensação diferente, tá? Você já tá mais acostumado, então você não se incomoda com esse balanço, vamos dizer assim, tá bom? Então nessas situações eu recomendaria esse tipo de atividade nesse nível de evolução, tá? E lembrar que aquilo que seu corpo te mostra, aquele que seu corpo sinaliza, não ignore. Preste atenção, porque é um sinalizador importante. Então, incomodou, regride um pouquinho, volta. E é importante também a gente mesclando atividades físicas. Então, se a gente não fazer só o aeróbico, não só o hipertrofia, né? Tentar fazer um pouquinho dos dois. É importante no pós-cirúrgico a gente também manter peso, né? A gente não pode ter ganho de peso e nem muita queda de peso, né? Então é importante que a gente também mantenha essa atividade física, o que é possível, o que é recomendado no pós, pra gente também deixar o peso estável, tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta intrigante. Quem faz Muay Thai, quem faz... Como chama? MMA, não é MMA, tem uma outra luta que você pega aqui no kimono. Por exemplo, judô, Muay Thai, jiu-jitsu, né? Era o que eu queria falar, era jiu-jitsu. Será que as pessoas que fazem esse tipo de atividade de impacto vão poder voltar a fazer esse tipo de atividade no boxe? Legal, Vanessa. Vão poder voltar a fazer isso depois de ter colocado uma prótese, por exemplo? Ou depois de ter feito uma abdominoplastia? Aikido, que mais? O que vocês acham? Você acha que quem faz prótese, abdômen, poderia voltar ou não poderia voltar? Teria que achar algum outro tipo de atividade física. Vamos ver o que vocês acham. Quem mais tá por aqui? Cláudio. Grooves, minha escola de música. Gente, tão bom, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta. Então, uma vez por semana a gente tá fazendo nossa aula online de canto, tá sendo muito bom. O professor Michel é fantástico. Obrigada que vocês estão aqui também prestigiando. Muito bom. A Vanessa colocou que acha que pode voltar a fazer essas lutas depois de prótese, depois de abdominoplastia. 6 meses depois, a Vanessa interrogou. Vamos ver quem mais tá por aqui e vai responder pra gente. Rá? O que a Rá vai responder? O Géser e o Noril não valem, que aí já a resposta vai ser certeira. Gente, então, outra vez, vai depender do tempo de pós-cirúrgico, tá? Oi, Tina, boa tarde. Manda um beijo pro pessoal aí em Rio Preto, viu? Gente, então, pode. Se vocês forem ver lutadoras de jiu-jitsu, várias, têm prótese de mama, tá? Então, não é porque a pessoa faz uma atividade de impacto que ela não pode ter prótese de mama ou não pode fazer uma abdominoplastia. Pode. Qual que é a orientação? A orientação é a gente respeitar o tempo de máximo dessa cicatrização para depois voltar a fazer. Mas lembra que eu falei? Eu vou fazer um movimento agora bem forte aqui para vocês entenderem por que pode, tá? Então, imagina que assim, a prótese a pessoa vai chutar. Fiz isso bem forte. De novo, né? Ou se der um murro, depende, você tá na aula de boxe, a pessoa vem... Tudo bem? Tá igual, tá? Se eu quiser apertar essa prótese, ó, posso? Pode, ela vai continuar igual. Então, a prótese, ela tem uma memória, esse gel tem uma memória. Então, por mais que eu tenha o impacto, esse gel tem memória. Então, ele mantém o volume, ele mantém o formato, tá? Ó, tá intacto depois de eu ter feito essas forças, tá bom? Então você pode, né? Claro que vai ser um pouco mais difícil você voltar, principalmente
aquele grau de condicionamento, vai demorar um pouco mais, porque a gente vai liberar esse tipo de atividade um pouquinho mais pra frente. Então, após 3 meses, a gente geralmente pode voltar a fazer luta, tá? Alguns pacientes acabam esperando 6 meses, mas desde que esteja tudo cicatrizadinho, durante esses 3 primeiros meses não teve secreção, não tem líquido em volta da prótese, não teve que drenar nenhum seroma, pode fazer. E, por exemplo, para quem fez abdominoplastia, pode dar chute? Então, eu não falei que a gente vai esperar 3 meses para fazer abdominal, porque eu quero esse músculo bem cicatrizadinho ali onde eu costurei. Então, a gente também vai esperar esse período de 3 meses, porque eu vou precisar do membro inferior para chutar. Agora, você de repente pode, com 2 meses mais ou menos, voltar a fazer membro superior, por exemplo, no box, soquinho, mas você vai acabar mexendo bastante também essa região abdominal. Vai incomodar mais. Então, se a gente conseguir esperar 3 meses, é melhor, tá? Porque aí você vai ter menos incômodo muscular, vai ter menos incômodo na região da sutura, da aplicatura, tá bom? Então, acho que seriam essas etapas. Então, é importante a gente respeitar mais ou menos 20, 30 dias de um repouso mais específico. Vamos considerar para atividades que não sejam respiratórias, por exemplo, como a gente comentou no começo da live. De meio, então de 1 para 2 meses, então esses 2 meses próximos, isso vai sendo gradual. E a partir do 3º mês, a gente já começa a liberar mais tipos de atividade física, tá? E é importante retomar, né, gente? Porque se a gente tinha um condicionamento antes da cirurgia, a gente fica um tempo sem fazer nada e a gente não retoma, você vai evoluir com uma flacidez muscular. Então, o músculo não vai estar na medida que a gente gostaria para um resultado estético tão legal. Então, é importante que você vá aos pouquinhos retomando para a hora que sair esse inchaço, por exemplo, com 3 meses, com 6 meses, né? A gente saindo o inchaço, eu consigo enxergar esse músculo mais desenhadinho, por exemplo. O resultado vai estar mais bonito, tá? A Priscila Camargo perguntando: Pilates com quanto tempo? Priscila, o Pilates, ele é um universo fantástico, ele é um universo muito grande de tipos de exercício. Então, o ideal é que você converse com o seu médico, com a sua fisioterapeuta ou educador físico que estiver fazendo esse atendimento para você, para modular o exercício de acordo com o tipo de cirurgia que você fez. Então, respeitando, por exemplo, braço para mama, esperar pelo menos aí depois de 30 dias, 40 dias para começar. Abdominal, se for pegar muito abdômen e for uma cirurgia de abdominoplastia, esperar aquele intervalo de 3 meses. Então, dá para você ir modulando um exercício mais leve no Pilates até exercícios muito complexos, tá bom? A Cris fala sobre orientação para pacientes que são atletas e que a recuperação é muito rápida. A Vitrine: oi, doutora, tudo bem? Uma outra coisa legal falar de atletas, né? Muitos atletas são muito emagrecidos, né? A atividade física deles consome muita gordura. Eles têm muito mais músculo, que é muito bom, né? Mas tem pouca gordura. Então, isso pode fazer, eventualmente, que o paciente tenha uma flacidez, por exemplo, de rosto, ou uma flacidez de mama um pouco mais evidente, porque consome muita gordura e essa pele acaba ficando mais murchinha, né? Então, em alguns casos, por exemplo, prótese de mama em atleta, em corredor, em paciente que faz maratona, que anda muito de bike, que gaste muita energia, tenha muita quantidade, pouco percentual de gordura, quando a gente vai fazer uma prótese de mama, a gente tem um risco maior de fazer rippling. Então, o que é rippling? Rippling é quando faz essas dobrinhas aqui na prótese quando tá de pé. Então, o ideal é que a gente até coloque uma gordurinha ao redor dessa prótese durante uma cirurgia de prótese, né? Para diminuir esse risco. E depois, esses pacientes que são muito atletas, eles sim têm uma recuperação bem bacana, mas devem também se habituar a essa retomada, né, do exercício físico, porque eles são de alto rendimento. E aí vai dar uma boa caída no rendimento. Então, também tem que modular essa volta para a atividade física, tá? Que mais? Andréia. Érica, tudo bem, Érica? Boa tarde. Adriele. Fafurlan. Vocês podem perguntar, viu, gente? Silene Moitin. Tem uma pergunta da Raquel, que tá lá no feed, né? Que eu coloquei falando da live de hoje. Ela perguntou questão de flacidez, se não me engano foi do glúteo, né? Pra quem corre.
se tem que usar aquelas calcinhas modeladoras, se tem que usar aquelas bermudinhas mais apertadas, porque se ficar correndo muito, vai ter pitose de glúteo, vai ter queda do glúteo, né? Ó, a corrida ela é um exercício excelente, né? Ela tem inúmeras vantagens, mas realmente ela tem impacto. Ela tem impacto na articulação, ela tem impacto no quadril, ela tem impacto em várias articulações e em algumas áreas. Por exemplo, eu não falei que o corredor ele acaba consumindo muita gordura, tem um índice de gordura muito baixo? Então isso pode fazer com que diminua, por exemplo, a quantidade de gordura da face e aí o rosto fique mais murchinho, pareça que evolui mais rápido com uma flacidez, por exemplo, né? De repente essa paciente também vai acabar absorvendo quantidade de gordura no glúteo, então vai diminuir o volume do glúteo porque queimou bastante gordura daquela região, pode acontecer. Então se diminuir a gordurinha do glúteo com a corrida, ele vai dar uma murchadinha, vai dar uma pitosezinha. Mas em contrapartida, você lembra que eu falei no começo, a gente tem que fazer atividade física de queima junto com a atividade física de fortalecimento? Então eu preciso aumentar, eu estou diminuindo a gordura com a corrida, mas eu preciso aumentar a musculatura. Tá? Então, se realmente eu comecei a correr demais, eu perdi toda a gordurinha que tinha no bumbum e eu não aumentei a musculatura, dá essa sensação de que cai, né? Não cai com o impacto? É um conjunto de fatores. Então, eu tenho perda de gordura, falta de estrutura muscular e se eu tiver um impacto a longo prazo, de muito longo prazo, a gente pode eventualmente aumentar isso? Até pode, né? Por isso que a gente fala das cintas, por exemplo, para mama, né? A gente orienta para quem fez uma pexia, por exemplo, fez aquela cicatriz em T na mama. Quando a gente faz uma pexia, já quer dizer que essa pele é um pouco mais fina. Então, se essa pele é fina, ela vai ter uma menor durabilidade do resultado a longo prazo, do resultado estético a longo prazo, porque ela vai dar uma basculada. Então, a mama tá alta, ela vai girar e vai ficar com aquela curvinha mais na região inferior, tá? Se essa paciente que fez uma mastopexia em T, né, tem um cortinho em T, tem uma pele mais fina, ela começar a correr bastante, ela vai também diminuir a gordura da mama, então vai diminuir a quantidade de gordurinha da mama, essa pele vai dar uma murchadinha, né, ela vai ficar sobrando, porque esticou, pôs a prótese, agora diminuiu a gordura, ela vai ficar sobrando. E se ela não usar realmente um sutiã que sustente, isso a longo prazo pode piorar. Então, o que eu oriento? Gente, seguro morreu de velho. Não é porque operou que vai sair por aí sem sutiã, rasgou todos os sutiãs, queimou todos os sutiãs, não vai usar nunca mais. Não é assim, nem 8 nem 80. Quando tiver uma festa, uma roupa, um decote que você não queira usar, ótimo. Vai dormir, posição ortostática, né, deitadinha, bonitinha, ortostática, posição decúbito, beleza, pode ficar sem. Agora, vai fazer uma atividade física de impacto? Coloca. No dia a dia, que você vai passar a maior parte do tempo de pé e querendo ou não tem uma forcinha da gravidade, use, né? Por que não usar? Então, se a gente pode, de alguma forma, evitar que isso se prolongue, que isso aconteça mais rapidamente, vale a pena, tá? Então, não abuse, porque nada é para sempre, nada é garantido, nada é garantia de que isso vai ficar no lugar o tempo todo. Vai depender da evolução do seu corpo, da sua natureza hormonal, da sua atividade física que você tem feito ou não tem feito, né? Então, o seguro morreu de velho. Quanto mais a gente conseguir manter no lugarzinho ali, facilitar que isso mexa o quanto menos, e sempre associar uma atividade física de impacto, uma atividade de hipertrofia, assim as coisas vão ser melhores, tá bom? Então, quem corre, senhorita Raquel, que pergunta no impacto, não pode só correr, tem que fazer hipertrofia, tem que associar aí uma musculação, tem que fazer glúteo, tá? Pra você manter no lugar, tem que fazer braço, né? Então, tem que associar sempre a uma atividade aeróbica, uma atividade também de hipertrofia, pra gente também manter, né? Pra não ficar aquela pele murchinha depois que essa gordurinha diminuiu e parecer flácido, tá bom? Ó, maridão tá assistindo! Oi, Flá, tudo bem? Quem mais tá por aqui? Carol, Daniela, Liliu, Willing, Cíntia Guerra. Oi, Fer Chacon também tá assistindo a gente. Que mais, turma? Já falei aqui quase 40 minutos. Dúvidas? Ah, muito bem. A Raquel faz pilates, verdade. Parabéns, Ra. Então tem que fazer, tem que associar as duas coisas.
Marisa pode super me ajudar nessa live. Educadora física. Vamos acenar pra Marisa. Rosemary, tenho receio de colocar prótese. Amamentei minha filha por 2 anos e meus seios estão muito caídos. A cirurgia sem prótese funciona? Fica bom? Rose, sim, funciona, né? A mastopexia ela pode ser feita com prótese ou sem prótese. Então, se a paciente tem volume, se eu tenho material anatômico, se eu tenho uma glândula presente que seja o suficiente para ser reposicionada, o suficiente para colocar no lugar e manter um volume bom, a gente pode fazer sem prótese, tá? Se tem uma mama muito atrofiada, então após a amamentação acontece a mama diminuir bastante, né? Tem paciente que tem atrofia, né? Se tem atrofia desse tecido, a hora que você vai tirar o excesso de pele, acaba que fica muito pequenininho. Então, em alguns casos, a gente associa a colocação da prótese para manter um certo volume, tá bom? Depois você me conta o porquê do receio, tá? Quem mais? Bom é ser mãe. Ah, que legal. A Med. Eu também acho que muito bom ser mãe. O que mais, turma? Isso também, a gente falou do jiu-jitsu, falou das lutas marciais, que a gente pode sim voltar a fazer, do boxe, por exemplo, né? E para outras atividades, por exemplo, dança, capoeira, jazz, balé, natação, né? Natação, apesar da gente esticar bastante o braço, por exemplo, dependendo do estilo, né, que você vai fazer, costas, borboleta, no nado crawl, desde que esteja bem cicatrizadinho o corte, a extensão não tem problema, você pode esticar o braço, pode fazer atividade. No começo vai incomodar, é a mesma sensação, mas ela é até uma atividade protetiva, porque você vai ter pouco impacto, né? A água ela desliza bastante, você não vai ter o impacto, por exemplo, como da corrida, né? Se a gente for... Claro, só que para eu entrar numa piscina depois de um pós-cirúrgico, eu tenho que estar com a cicatriz 100%, né? Eu não posso ter nenhum furinho ali que de repente vai entrar alguma coisa e contaminar a prótese, contaminar o abdômen, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, isso realmente tem que ter liberação médica. As outras atividades, inclusive se eu estiver ainda cicatrizando, por exemplo, uma caminhada, eu posso fazer uma caminhada e estou usando um curativinho ainda, que falta ali 2 milímetros para fechar? Posso, porque você está com curativo, protegido, não está entrando nada ali e você foi fazer sua caminhada. Agora, nessa situação, eu não posso ir para uma piscina, porque aí eu não vou poder nadar de curativo, aquilo vai molhar, vai aumentar o risco de infecção, tá bom? O que mais? Oi, Dani, tudo bem? Cristiane Froz, boa tarde. O que vocês acham da gente chamar aqui alguém para conversar com a gente rapidinho? 2 minutos para dar tive essa ideia agora, para dar depoimento agora. Vamos ver se eu consigo chamar alguém aqui. A Daniela. Gente, se vocês não aceitarem, eu vou chamar então alguém para conversar, para dar o depoimento aqui. Como foi Será que eu posso fazer isso? Vocês colocam aí, então. Chama eu. Pode colocar o dedinho, se vocês acharem que eu posso chamar. E vocês dividem a tela aqui comigo, dão um depoimento de como foi o retorno às atividades. A Daniela. Tenho vontade de colocar prótese, porém sou magra, tenho receio de me imaginar gorda. Ouvi de algumas pessoas que colocaram, que tiveram essa sensação. Tem esse perigo? Daniela, depende muito do volume, né, que você tem de mama e do volume que a gente escolher, por exemplo, de prótese para colocar, tá? Então, se você colocar um volume muito grande, dependendo da sua estatura, da sua estrutura torácica, né? Sim, às vezes dá essa sensação. Mas é legal em consulta que a gente faz essa prova de volume. Então, a gente vai provar um 200, um 250, um 300, um 350, um 300. Então, a gente vai provando de acordo com a estrutura de cada um para se adequar melhor, né? Tem pacientes que às vezes colocam um 300 e acham gigante. E aí a gente vai para um 200, vai para um 225. Tem paciente que coloca 300 e acha
pequeno, aí a gente vai para um volume um pouquinho maior. Então vai depender da estrutura, dessa sensação que o paciente tem de reconhecimento, né? A gente não pode falar que um 300 é o volume ideal. Ele pode ficar muito bonito numa paciente e pode não ficar tanto em outra paciente. Então a gente precisa dosar de acordo com a sua estrutura e com a sua vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, vou chamar a Marisa. Vamos ver se ela me aceita. Marisa é educadora física. Outro dia eu chamei ela pra fazer uma live comigo. Ela não quis fazer de vergonha. Eu vou pegar ela aqui agora no pulo. Vamos ver se ela vai me aceitar. Vou fazer uma perguntinha só, Marisa, pra você. Deu pra entender, Daniela? Que bom. A gente tem as ideias assim no meio da live, né? Não sei se ela vai... Se ela sabe, não sei se a Marisa sabe o que eu tô chamando ela. Marisa, coloca aí aceitar. Vamos ver. Aqui do Face eu não consigo chamar. Marisa, está travando. Vou então chamar a Raquel. Vamos ver quem mais está aqui assistindo. Gente, vocês podiam me facilitar, né? Quem tá assistindo podia pôr um dedinho assim e falar, chama eu. Vai que eu chamo a pessoa e não quer participar, né? Tem isso. Deixa eu ver se tem algum dedinho. Um dedinho pra cima aqui, ó. Daniela, em Americana. Você é daqui da região? A gente tá em Americana, pertinho, bem pertinho aqui da Avenida Brasil. Marisa, tá travando. É que eu tava te chamando, Marisa. Gleiva Cicolim, boa tarde. Que mais de dúvidas enquanto vocês me respondem? Não tem ninguém com o dedinho pra cima? Rita Beraldi. Vamos ver. Leia Piva. Tô esperando aqui pra gente ver se consegue entrar, dividir a tela. Cadê? Oi, Geise, tudo bem? Ai, não tô conseguindo. Tem problema. Ó, então, o tema de hoje que a gente fez foi para falar, né, o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer de atividade física após cirurgia plástica. Então, isso é super importante, porque se a gente faz um exercício errado, no momento errado, a gente pode fazer um malefício, né? Então, a gente pode acabar atrapalhando a cicatrização nesse pós-cirúrgico, tá? Então, é extremamente importante, qualquer atividade física que vocês forem fazer, terem o respaldo da liberação médica, terem também uma orientação ou do educador físico ou do fisioterapeuta, que já te conheça ou que vá começar com você aos pouquinhos, pra gente não atrapalhar a cirurgia plástica que a gente tão bem fez, né? E que vocês desejaram tanto e sonharam tanto, tá bom? Então, esse trabalho em conjunto é extremamente importante. A gente faz uma parte na hora que a gente tá operando, na hora que a gente tá no pós-cirúrgico, mas a recuperação, o resultado, ele depende de muitos outros fatores que são de acordo com o paciente e dos cuidados que o paciente vai ter nesse momento de cicatrização. Então, a gente precisa criar realmente uma rede de entreajuda, né? Vocês precisam realmente seguir as nossas orientações.
e seguir as orientações dos outros profissionais que já estejam acostumados a trabalhar também com pós-cirúrgico, para a gente, em vez de ter aquele resultado aqui, a gente ter aquele resultado aqui, né? Que é o que a gente quer entregar para os pacientes, que eles tenham uma experiência muito bacana no pós-cirúrgico e que tenha realmente o resultado que eles sonharam alcançado, tá bom? Então, agradeço vocês terem ficado me escutando, da gente ter batido esse bate-papo, gostei das perguntas, das dúvidas de vocês. Lembrar que a gente está começando o nosso canal lá no YouTube, mas a gente já tem 80 vídeos das outras 80 lives que a gente já fez. E de uma participação, tem umas perguntas menores de entrevistas que a gente fez para um programa de TV há algum tempinho atrás. E hoje eu vou aproveitar, terminando aqui a live, vou começar a gravar já as perguntas que a gente tem. Eu já tenho 50 perguntas ali separadas para responder, então eu já vou começar isso hoje. A gente está esperando a vinheta ficar pronta para depois a gente lançar essas perguntas rápidas lá no nosso YouTube. Então, se você ainda não conhece, vai lá no YouTube, escreve Marina Felca, se inscreva, compartilhe com as pessoas aquela live que você gostou, ou compartilhe aqui se você gostou da live de hoje, para também as pessoas que estão se programando aí para uma cirurgia saberem como é que tem que se cuidar no pós, tá bom? Gente, obrigada, boa semana, espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, de quinta-feira às 3 da tarde, ok? Até!